Amados, que alegria poder estar aqui com vocês. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu creio que você que me assiste, se faz parte das nossas redes, foi avisado que hoje também, ao final dessa mensagem, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. E para isso nós orientamos vocês, durante essa semana, que separem tanto o pão como o cálice. Se por acaso você está nos assistindo e não sabia disso, se você tem na sua casa o pão, o suco de uva, separe, coloque junto com você, porque depois dessa mensagem, nós vamos ministrar a ceia do Senhor, e onde você estiver, na sua casa, com a sua família, você também vai participar. Glória a Deus por isso. Eu quero trazer uma palavra hoje que o título é A Páscoa Produz Libertação. Em João capítulo 8, versículo 36, nós lemos: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecer Jesus produz libertação. Muitas vezes conheço pessoas que dizem, eu conheço o Senhor Jesus, mas vivem atados, vivem presos a tantas coisas. Talvez se entendêssemos um pouco mais o espírito da Páscoa, a Páscoa verdadeira, não a Páscoa comercial ou religiosa, mas a Páscoa verdadeira, poderíamos entender a libertação que o Senhor Jesus nos dá. E eu oro para que durante essa palavra de hoje haja essa liberação de poder sobre a sua vida. Nós sabemos que estamos no meio desse ataque viral, estamos orientados a estar em casa para nos proteger deste mal, essa pandemia. Isso, quando nós estamos chegando agora na Páscoa, estamos vivendo a Páscoa. Me lembro que houve uma noite no Egito que o Senhor ordenou que seu povo entrasse em suas casas. E a Páscoa verdadeira os protegeria. Os protegeria. Isso aconteceu no Egito, milhares de anos atrás. Passado muitos anos, quando Jesus aqui estava na terra, ele vai ao templo, na época da Páscoa. E lá acontece um ato marcante no seu ministério. Olha o que acontece, em João 2, versículo 13. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Que coisa tremenda, queridos. Nós sabemos que Jesus sempre foi manso e humilde. Por que foi que nessa hora ele resolveu usar a força? Quando a gente estuda as Escrituras, a gente pode ver que toda vez que Jesus foi ultrajado, maltratado, esbofeteado, crucificado, nunca reagiu. E por que será que não? Porque era ele próprio. Jesus nunca lutou para defender a si. Mas neste momento significava algo maior. Era a essência da adoração que estava em jogo, era a verdadeira Páscoa, era o reino do seu Pai, o reino de Deus que estava em jogo. O que ele pôde ver aqui é que a Páscoa se transformara num ato religioso. Nada do que tinha sido ensinado no começo estava sendo praticado. Haviam agora os facilitadores de culto. Ninguém precisava de procurar uma ovelha que fosse criada por ele, que tivesse algum tipo até de relação sentimental, para que morresse no seu lugar, para que pudesse sentir dor. Bastava chegar no templo com dinheiro, pagava, e as coisas já eram entregues, e tudo bem, já fiz meu sacrifício. Quantas coisas hoje em dia são feitas dessa forma, de forma mecânica, comercial? Muitas vezes se perguntamos às nossas crianças, aos nossos filhos, o que significa Páscoa? Ele vai dizer, é comer ovo de chocolate. Que tristeza, queridos. Algo tão importante entender o que é a verdadeira Páscoa. Por isso lhe convido a voltar no tempo, quando o povo de Deus, lá no Egito, eram escravos. E diz a palavra em Êxodo 12:40, o tempo que os filhos de Israel habitaram
no Egito foi de 430 anos. Faziam 430 anos que eles estavam escravizados. E a palavra diz também em Êxodo 2, 23, e aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Eles estavam clamando por libertação, estavam chorando por libertação. Foi nesse cenário que Deus levantou Moisés. E nessa luta para libertar o povo, você sabe que Deus enviou 10 pragas ao Egito. 9 pragas já tinham acontecido. E agora o Senhor anuncia a 10ª e última praga. Em Êxodo 12, ele orienta, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Versículo 6. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue, preste atenção, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. A palavra aqui em hebraico é pessá. Em inglês falamos pass over, passar por cima. Não haverá entre vós praga. Que promessa maravilhosa. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Deus estava dizendo: nunca mais deixem de celebrar a Páscoa. Por que era tão importante? Claro, porque eles iam ser libertos do Egito. Mas será que era só isso? Sabe, queridos, essa noite era um espelho da verdadeira Páscoa que aconteceria muitos anos depois. A verdadeira Páscoa também aconteceria quando o cordeiro fosse imolado, mas não mais um animal. Quando o Senhor Jesus fosse, de uma vez por todas, crucificado, e seu sangue fosse derramado sobre nossas vidas, para que o anjo da morte nunca mais nos tocasse. Em João 1,29 diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João disse: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, 7, diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus é o Cordeiro Pascal, ele é a realidade. Todos os outros sacrifícios eram meros símbolos. É como entender isso, que ele é a salvação plena, o livramento do dia do grande juízo, o derramar da graça de Deus nas nossas vidas. Haverá um dia, queridos, que não será como essa pandemia, haverá um dia que será o dia do grande juízo. E é nesse dia que o sangue do Cordeiro nos protegerá. Haverá Páscoa, quando o juízo for cair sobre a humanidade. Aqueles que têm a Páscoa, aqueles que têm o Cordeiro, aqueles que têm o sangue, vão ser libertos, porque haverá Páscoa, passará por cima. O que é que significa passar por cima, pastor? Significa poupar, não julgar pelo que merece, mas pela propiciação, a substituição do injusto pelo justo. Eu merecia morrer. Jesus morreu no meu lugar. Por isso a Páscoa, a verdadeira Páscoa, deve lembrar o perdão dos pecados. Colossenses 1,14 diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E esse perdão dos pecados tem que me conduzir a um processo que a Bíblia chama de santificação. E o que é santificação? É a plena participação na vida e na imagem de Deus. É um processo, mas é um processo glorioso, como diz 2 Coríntios 3,18, e todos nós,
com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que tremendo! Eu tenho os meus pecados perdoados e começo a entrar através do caminho, que é Jesus, que é a porta, que é o caminho, que é o começo, que é o fim, que é o alfa, que é o ômega, é aquele que tem todo o poder em suas mãos, e isso tudo produz em mim libertação. Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou, glória a Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ô glória! Queridos, nesse tempo, eu quero dizer à amada igreja que eu não tenho tempo para escutar todas as mensagens, todas as pregações que muitos, com muito carinho, com muito amor, me enviam. Muitos dizem, pastor, veja que pregação tremenda, ouça, escute e me dê sua opinião. Só que às vezes essa mensagem tem 1h15, outra tem 1h45. Eu tenho que eleger durante o dia, escutar você, seus áudios, sua mensagem para mim, seus recados. E quando tem um tempo, um vídeo menor. Não tenho conseguido. Um dia desse, por curiosidade, eu fui somar a quantidade de mensagens que mandaram para mim para que eu escutasse. Só essas grandes, essas pregações que os irmãos acharam que seria importante eu assistir, dava mais de 30 horas. Como é que eu conseguiria ouvir, não é verdade? Mas esses vídeos menores, que eu às vezes recebo, me chamou a atenção. Alguns deles, que parece que têm sido feitos por pessoas muito esperançosas, num futuro melhor. Entendo que é uma boa vontade da pessoa. São bem feitos, os vídeos são bem realizados, são bonitos. E eles dizem mais ou menos que o mundo nunca mais será o mesmo depois do coronavírus 19. Que nós fomos obrigados a voltar para casa, fomos obrigados a viver em família, que nós aprendemos a valorizar as coisas, que quando tudo isso passar, com certeza teremos outro mundo. Fiquei pensando sobre isso. Que vírus poderoso é este, capaz de transformar o caráter de 8 bilhões de pessoas. Sim, porque quando a gente fala o mundo será transformado, o que nós queremos dizer é que as pessoas serão transformadas. Fiquei pensando nisso e fui estudar um pouco. Me deparei com algumas pandemias que já existiram. Vou trazer só uma delas para entendermos. Uma que foi chamada gripe espanhola, foi uma pandemia do vírus influenza, incomumente mortal. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, ela infectou 500 milhões de pessoas. Isso era cerca de 1/4 da população da época, que era 2 bilhões. É como se hoje 2 bilhões de pessoas, não são milhões, 2 bilhões de pessoas fossem infectadas pelo coronavírus, pelo Covid-19. Naquela época, estima-se que entre 17 milhões e 50 milhões de pessoas morreram. Não temos números exatos. Tem outros historiadores que dizem, se for colocado isso pode chegar a 100 milhões de mortos. Uma coisa tremenda. Uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. E, sabe, essa gripe foi só a primeira de 2 pandemias causadas pelo influenza, que é o vírus que a gente conhece como H1N1. Sendo a segunda ocorrida em 2009. O que é que eu achei curioso? Quando tudo passou, sabe, queridos, o mundo voltou a fazer tudo igual como fazia antes. Quando tudo passou, o mundo voltou a fazer tudo igual como fazia antes. Afastamento de Deus, desamor, ganância, violência, divórcios e por aí vai. Corrupção, tudo voltou a ser como antes. Tudo. O que é que significa isso, pastor? Não tem nenhum vírus no mundo com poder transformador, com o poder de transformar a vida de uma humanidade. Essa crise não vai mudar o mundo. O que eu tenho dito e vou repetir, essa crise, esse vírus, pode ser um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus para que eu mude o meu mundo,
para que você mude o seu mundo. É um momento para eu parar, você parar, meditarmos. Somos de Deus, estávamos afastados de Deus. É a hora de voltar, porque se não fizermos isso, tudo isso vai passar e nós voltaremos a ser como antes, ou talvez pior. Esse vírus não muda o mundo lá fora, mas se eu aceitar como uma doce sacudida de um Deus amoroso, eu posso rever meus valores, eu posso rever as coisas que antes eu acreditava, lutava, chorava, gastava tempo, gastava saúde buscando essas coisas. Eu posso mudar. Você pode mudar. E essa é a minha oração, com você que me escuta, não por causa do vírus, mas por causa do Senhor Jesus, por causa do Cordeiro de Deus, por causa da verdadeira Páscoa que passa a existir na sua vida, você possa ser completamente transformado. Isso significa o Senhor Jesus ser aceito como Salvador, Senhor, e Ele passar a reinar completamente na sua vida. Quando isso acontece, você pode dizer, Páscoa, recebi a Páscoa. Porque o que é que acontece na verdadeira Páscoa? Ora, queridos, na primeira Páscoa, cada chefe de família levou um cordeiro sem mácula para dentro de sua casa. E com sua família, comeram o cordeiro todo. O sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais das portas. Desta forma, quando o anjo da morte fosse passar, que visse o sangue, então ele passaria por cima daquela casa. Por isso que falamos passar, passover, passar por cima, popar, não tocar. De maneira simples, a casa sem o sangue do cordeiro igual à morte. A casa com o sangue do cordeiro igual à vida e libertação. Temos que entender tudo o que aconteceu no Egito como modelo, como exemplo, para que nós possamos entender a verdadeira Páscoa. O cordeiro precisava ser levado para dentro da casa. A verdadeira Páscoa não foi instituída nos templos. A verdadeira Páscoa foi instituída nas casas, transformando cada casa uma extensão da igreja de Jesus. Cada casa teria que comparecer diante de Deus coberta pelo sangue do Cordeiro. Como o Êxodo 12, 3 diz, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada família. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Oh, coisa linda, queridos. O lar, a família se torna uma extensão da igreja. Casa de Deus. Os membros dessa família passam a exercer o sacerdócio. O sangue comprou esta casa. Não pode ser tocada. E agora resplandece nos umbrais. Oh, glória! O sangue nos umbrais não servia apenas para que criaturas espirituais pudessem ver, mas os outros também viam, os vizinhos viam. Ele dizia, uau, essa casa tem pacto com o Cordeiro, essa casa tem Páscoa, essa casa, dentro dela, manda o Cordeiro de Deus. É deixar de ser agente secreto de Jesus, é passar a dizer, eu sou discípulo de Jesus. Isso é Páscoa. Quando isso acontece, queridos, nós somos libertos, o sangue nos guarda, o perigo ronda, se aproxima, mas é obrigado a passar por cima, libertando e guardando essas vidas está o Senhor Jesus. João 5,24 confirma, dizendo, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, glória! Jesus é a Páscoa. É esse que, quando nós recebemos Ele, não entramos em condenação, mas passamos da morte para a vida. Passamos. Somos libertos. Glória a Deus. Quero tratar com você o último ponto que me chama muita atenção. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 10, diz assim, nada deixareis dele, até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Veja que coisa tão interessante. Muitas vezes eu tenho visto pessoas aceitarem Jesus com muita alegria. E essas pessoas,
entregam sua vida, começam a caminhar com o Senhor, ou glória, pertencer ao corpo, congregar, fazer parte de um GE, entendem tudo o que estamos falando. Mas quando chega nesse ponto, começa a haver uma divisão entre dois tipos de pessoas. Aqueles que começam a receber a palavra e começam a entender que a palavra do Senhor Jesus é amor, é salvação, é refúgio, é luz, e ela não é uma sugestão nas nossas vidas. Ela é uma ordem, é uma ordenança, é uma direção de Deus. Mas há outro grupo, queridos, que começam a eleger uma parte que gosta e dizer, essa parte eu vou cumprir. Agora, esta outra parte, não entendo muito bem, Deus não falou comigo. Olha, querido, se está na palavra de Deus, Deus já falou. Pode ser que você não tenha aceitado. Aqui está dizendo que o cordeiro precisava entrar na casa e ele precisava ser recebido por completo, inteiro. Eu não podia eleger uma parte que eu gosto, outra parte que eu não gosto. A família tem que receber o cordeiro por inteiro. Isso me lembra o Salmos 119:4, que diz, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Toda a palavra de Deus é inspirada, toda a palavra de Deus é boa. Eu não posso estar escolhendo, eu vou receber essa parte, mas essa parte eu não quero. Eu vou receber essa parte porque me agrada profundamente, mas essa parte eu acho muito ruim. Eu amo ser perdoado, mas quanto a eu perdoar outros, não é fácil, não são todos que eu vou perdoar. A palavra não diz isso. A palavra diz que eu devo pedir a Deus perdão pelos meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Então é necessário, na verdadeira Páscoa, em nome de Jesus, levar o cordeiro para dentro da minha casa. Jesus passa a ser dono da minha casa. Minha casa passa a ser uma extensão da igreja. Eu pinto nas portas claramente para que o mundo espiritual e para que o mundo material saiba, aqui mora uma família de Deus. Oh, glória! Quando isso acontece, eu começo a entender que sou peregrino. Como é que é peregrino, pastor? Aqui diz que era para comer esse cordeiro com as sandálias nos pés, cajado na mão, arrumado. Estava tudo pronto para quê? Para ir embora do Egito. Significa que eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. É não se apegar tanto a essa terra, a essa vida, mas é estar pronto para quando o Senhor disser, agora chegou a hora, venha, eu dizer, aqui estou, Senhor, diante de Ti. Como conclusão disso tudo, a verdadeira Páscoa faz com que o lar, a família, se torne uma igreja, casa de Deus. Os membros dessa família exercem o sacerdócio. O sangue comprou esta casa e agora resplandece nos umbrais. O cordeiro é o centro, a família o recebe por inteiro. O perigo, o juízo está à espreita, mas o sangue do cordeiro guarda a família. O juízo virá, mas passará por cima. Páscoa, libertando e guardando essas vidas. E eu quero que você receba agora uma oração, que eu quero abençoar sua casa, para que a verdadeira Páscoa possa entrar profundamente dentro do teu lar. Receba essa oração agora e, em seguida, nós vamos estar celebrando a Santa Ceia. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por essas famílias que agora escutam, Senhor, nos mais diversos lugares. Espírito Santo de Deus, entra profundamente nessas vidas, entra nessas casas. Produz hoje, Senhor, salvação, libertação, alegria, batismos de amor, batismo no Teu Espírito Santo. Faz coisas grandes, Senhor, faz coisas grandes que só o Senhor pode fazer. O Senhor não está preso a templos humanos. O Senhor nos fez templos teus, Espírito Santo, somos templos teus, ó Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua casa, a tua família, o teu sacerdócio. Quero profetizar que o Cordeiro de Deus é Senhor desta casa, que Ele entrou na tua casa, que o sangue do Cordeiro está sobre a tua casa, a tua vida, a tua família, lavou os teus pecados e faz de vocês uma extensão da igreja. Recebam Ele como Senhor, recebam Ele por completo, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu quero, então,
passando para a próxima etapa, lembrar que quando o Senhor Deus instituiu a Páscoa, em Êxodo 12, 14, ele disse: este dia vos será por memória. Ele estava dizendo que precisava de haver uma memória do que aconteceu. E diz mais, que devia ser celebrado por festa ao Senhor nas vossas gerações, e deveria acontecer isso como estatuto perpétuo. O que é que o Senhor estava dizendo? Deus sabia que muitos anos depois, a Páscoa passaria a ter o significado completo. Não apenas da libertação de um povo do Egito, mas a libertação do seu povo, do império das trevas, para a sua maravilhosa luz. Na noite em que Jesus foi traído, ele assumiu este ato, nos ensinando como devemos celebrar por memória a verdadeira Páscoa. Em 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. O Senhor Jesus virá. E hoje é dia de celebrar, não apenas a sua morte, mas que ao morrer, ele desceu ao inferno. E ao descer ao inferno, a Bíblia diz que ele pisou a cabeça da serpente. Ele despojou os principados. Ele os expôs publicamente no seu desfile de vitória. E ao terceiro dia, a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, ele vive. Você serve a um Deus vivo. Feliz Páscoa. Feliz ceia do Senhor. É desta forma que eu convido a você e a sua família. Vamos celebrar a ceia do Senhor.